Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu disse na outra playlist que nós teríamos novidades e para estrear esta nova playlist, esse quadro que a gente vai falar de filmes, uma das minhas franquias favoritas, Rocky Balboa. Quer saber como vai funcionar? Vamos para o vídeo. Bora! Pessoal, vou começar falando um pouquinho sobre as informações do filme, né? Na verdade, eu escolhi o Rock 6 e não o Rock, o primeiro, lá de 76, o Rock Lutador. Não por preferência pessoal, mesmo porque eu acho que é no mundo do rock, acho que é unânime, todos preferem o Rock 1 ou Rock 4, né? Aí o Rock 2 aí também entra na parada. De maneira geral, os quatro primeiros filmes do rock são maravilhosos, são os preferidos dos fãs. Mas a ideia deste canal aqui é analisar cenas do filme, não falar sobre o filme em si, tá? A gente vai ver um trechinho com a legenda em inglês e aí eu vou explicar algumas expressões, algumas gírias, alguma coisa que está gramaticalmente ok ou não. A gente vai analisar um trechinho, beleza? E o trechinho que eu escolhi desse filme é o melhor trecho do filme, tá? Do Rock 6. É por isso que eu escolhi o Rock 6. Bom, falando um pouquinho do Rock, se você nunca assistiu, né? É um filme que apareceu lá em 1976, que alavancou a carreira do Sylvester Stallone. Depois, daí ele fez Rambo. Bom, depois a história, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. O Burt Young tá no filme, né? Que é o Paulie, que é o cunhado dele na história. O Tony Burton, que é o que entrou. Ele tá desde o primeiro, né? E ele é o treinador do Apollo no filme, tá? Aquele que depois da morte, depois que eles viram amigos, na verdade, né, lá no Rock 3, eles treinam juntos e depois da morte do Apollo no Rock 4, ele começa a treinar o Rock. Antônio Tarver, para quem não sabe, é o Mason Dixon, né? Que no Rock 6 é o adversário dele, né? Que luta com ele ali. O Rock, depois de velho na história, resolve voltar ao ringue. E o adversário dele é o Mason Deline Dixon, né? O nome fictício. Mas o Antônio Tarver, ele é um boxeador de verdade, tá? Ele é um boxeador por profissão. O Milho Ventimiglia, que faz o papel do Rock, que divide essa cena com o Rock, a cena que eu escolhi. E tá lá na série Heroes, acho que Gilmore Girls também. Ele faz mais séries, mas ele também faz filme. E a Geraldine Hughes, que é a Marie, né? Que lá no primeiro filme, quando o Rock encontra ela, ela era pequenininha, ele vai dar um conselho para ela fala screw you, cripple, né? Manda ele se catar e no Rock 6 ele encontra com ela mais velha, já com filho e tal, tá? Então esse é o elenco. O filme do Rock, ele é da MGM, né? A distribuidora. Foram investidos 24 milhões de doletas com uma bilheteria de mais de quase 156 milhões, ou seja, sucesso total nos cinemas, né? Foi lançado no dia 20 de dezembro de 2006, chegou aqui no Brasil em fevereiro, tá? É lógico, né? Depois de um hiato, o Rock 5, né? Então, do Rock 1 ao Rock 5, né? 5 filmes, foram um pouco mais de 10 anos, né? 14 anos, né? Rock 1 de 76, perdão. 76, 78, acho que é 76. O Rock 5 de 1990. Cara, quando lançou o Rock 5, eu tinha 7 anos de idade, eu era uma criança, né? E esse aqui em 2006, então 16 anos depois, tá? Então é lógico que ia dar também um orçamento, uma bilheteria muito boa, beleza? Então explicando um pouquinho sobre esse quadro, que está estreando esse quadro, a gente vai pegar uma cena e vai analisar o que ele está falando ali, pronúncia, entonação, tudo certinho, beleza? Então, vamos lá? Let's go? Vamos analisar a cena. Bora lá. Pessoal, então a cena em questão, bom, quem assistiu, quem é fã dos filmes como eu, a cena em questão é essa aqui. Essa cena aqui, uma curiosidade, é que ela já foi usada em algumas empresas ou coisas do tipo como um discurso motivacional. Então a pessoa usa isso aqui para se motivar. Eu vou dar só o contexto anterior, tá? Porque eu quis escolher um trechinho curto. É,
Esse é o Milo Ventimiglia, né? É o Rock Júnior aí, ele vive às sombras do Rock, não? Então ele tá tentando ali, o Rock é aposentado, né? A morte da esposa, Adrian, ele tem um restaurante e ele vive basicamente do seu passado. Então as pessoas vão ao restaurante dele comer, mas mais para ouvir história. E o filho dele aqui, ele tá tentando o seu lugar no mundo. Então ele tem lá um trabalho, mas ele é invisível no trabalho. Então ele chega ao chefe, o chefe, como está seu pai? Manda um abraço pro seu pai. E seu pai isso, seu pai aquilo. Então as pessoas o veem, mas veem o Rock. Pô, ali tá o filho do Rock, né? Então não vem ele, né? Vem o filho do Rock. Então, nesse momento aqui do filme, ele já está sabendo que o Rock, depois de velho, decidiu lutar, né? Voltar ao ringue com o campeão, né? Que é o Mason Deline Dixon. E ele vem aqui, porque agora está todo mundo falando do Rock, mais ainda. Então ele vem aqui tentar dissuadir o Rock a aceitar. Então agora, eu peguei só no discurso do Rock, mas ele fala, pô, as pessoas olham para mim, mas não me vê, só vê você e tal, tal, tal. E aí o Rock vem com esse discurso, tá? Então ele começa já usando, ó, essa expressão aqui, ó, you ain't gonna believe this. Então, ain't, pessoal, é a mesma coisa que eu falar you are not, tá? Então o que é o ain't? É uma característica de linguagem coloquial, ou seja, você fala isso, você escuta em filmes e músicas, mas você não vai escrever isso aqui na redação do Cambridge, tá bom? Você não vai escrever isso aqui numa redação da tua prova de mestrado. Isso aqui é uma característica de linguagem falada. Então, you are not going to believe this, né? Então, you ain't gonna believe this. Então, você não vai acreditar, beleza? Então, olha como que é a expressão. E o Sylvester Stallone, né, ele fala bem enroladinho. Então, vamos ver se a gente escuta. Believe this. Well, you used to fit right here. But you used to fit right here, né? Então, você costumava caber aqui. Tudo certo aqui com essa... Não tem nenhum problema aqui. Então, vamos lá. I'd hold you up and say to your mother, I hold you up to say to your mother. Esse apóstrofo D é I would hold. Muita gente pensa no would só como eu seguraria você, né? Mas como é aqui no contexto, o Rock está falando de uma situação passada, um hábito passado, então a gente fala, eu te segurava, I hold you up, eu te levantava, te segurava lá no alto e dizia para sua mãe, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be the best kid in the world. Este garoto, este menino vai ser a melhor, a melhor pessoa do mundo, né? O melhor menino do mundo. Ele vai crescer e vai ser o melhor do mundo. A cara dele, lá vem o velho com o discurso, né? This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. This kid's gonna be somebody better than anybody I've ever knew. Então, esse garoto vai ser melhor do que qualquer um que eu já conheci. Então, ele está contando aqui o que ele costumava fazer. And you grew up And you grew up good and wonderful. Você cresceu bem, saudável, né? Maravilhoso. good and wonderful. It was great to It was great just watching you. Foi ótimo te observar crescer, ver você crescer. watch you every day. Was Every day was like a privilege. Todos os dias para mim foi como um privilégio. like a privilege. Then the time Then the time come for you. Então chegou a hora de você come for you to be your own man. be your own self and take on the world. Aqui tem outra expressão, take on the world. Então, chegou a vez de você ser você e enfrentar o mundo. Take on, enfrentar o mundo. And take on the world, and you did. And you did. E você fez isso. Lembra? Então, como ele está falando do passado, ele usa o did, né? Para representar o auxiliar do passado. E você fez isso, né? Você conseguiu. But somewhere along the line, então, mas em algum momento ali na linha, isso é o que ele está falando literalmente, algum momento ali na linha. Então, algum momento pelo caminho, ali no caminho, algum momento que não fica claro, along the line, you changed. you changed. Então você mudou, em algum momento ali você mudou. You stopped being you. You stopped being you. Você parou de ser você mesmo, você parou de ser você. You let people stick a finger You let people stick a finger in your face. Então você deixou as pessoas apontarem um dedo no seu rosto in your face and tell you you're no good. and tell you you're no good. Dizer, e falar que você não é bom, que você não vale nada. And when things got hard, And when things got hard, então quando as coisas ficaram difíceis, quando as coisas ficaram duras, you started looking for something to you started looking for something to blame. Você começou a procurar alguma coisa para culpar. blame.
Like a big shadow. Like a big shadow, como uma sombra, como uma grande sombra, como se você fosse uma grande sombra. Let me tell you something Let me tell you something you already know. Deixa eu te contar um negócio que você já sabe. É a partir daqui que é de arrepiar. you already know. The world ain't all The world and all sunshine and rainbows. Então aqui tem o end de novo, que a gente já viu, né? Então, literalmente, pessoal, ele fala que o mundo não é só um raio de sol e arco-íris. A gente não fala assim em português, então a gente adapta. Ele está falando que o mundo não é um conto de fadas, não é um passeio no parque. Então a gente faz aquela aproximação com as expressões que a gente usa em português. A gente não fala que o mundo não é arco-íris e raio de sol. Arco-íris talvez, mas raios de sol. Então, sou estranho. Então a gente faz uma adaptação. Se você procurar esse trecho a legenda em português, provavelmente vai estar algo do tipo: o mundo não é um passeio no parque, o mundo não é um mar de rosas, o mundo não são só flores, ok? sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. É um lugar muito cruel e nojento, tá? Provavelmente na legenda eles vão colocar que é um mundo cruel e difícil, né? Dependendo aí da legenda que você for assistir. Mas acompanhe a entonação do Sylvester Stallone, ó. Very mean and nasty place, and I don't care And I don't care how tough you are. Então, eu não interessa o quão duro você seja, quão forte você seja. how tough you are, It will beat you to your knees. Outra expressão. Beat you. Vai te bater to your knees. Te deixar de joelhos. Então, vai te deixar no chão. É assim que a gente fala em português. E o mundo vai te derrubar, vai te deixar no chão. will beat you to your knees And keep you there permanently if you let it. E vai te deixar no chão para sempre se você deixar. Se você permitir, o mundo vai te bater, a vida vai te bater, vai te deixar no chão. Olha a entonação, como ele fala com entonação. there permanently if you let it. You, Você, eu e ninguém me, or nobody is gonna hit is gonna hit as hard as life. Você, eu e ninguém vai bater tão forte quanto a vida. as hard as life. But it ain't about But it ain't about how hard you hit. Olha como ele usou ya no you, né? Mas isso não tem a ver com quão forte você bate. how hard you hit. It's about how It's about how hard you can get hit. Então é sobre o quanto você pode apanhar, how hard you can get hit. hard you can get hit and keep moving forward. You keep moving forward. Então é sobre quanto você vai aguentar levar e continuar seguindo em frente. How much you can take How much you can take and keep moving forward. Quanto você aguenta e continua lutando, continua indo para and frente. keep moving forward. That's how winning is done. That's how winning is done. É assim que se vence. É assim, literalmente, né? É assim que a vitória é feita. Então é assim que se vence. Olha a entonação dele, como ele sobe. Ó. Now, if you know Now, if you know what you're worth, se você sabe o seu valor, what you're worth, now go out and get then go out and get what you're worth. Então vai lá e mostra o seu valor. what you're worth. But you got to be willing to take the But you gotta be willing to take the hit. Esse willing to, disposto, né? Mas você tem que estar disposto a apanhar também, a receber os golpes. hits and not pointing And not pointing fingers saying you. Então, e não ficar apontando o dedo e dizer você fingers saying you ain't where you ain't where you wanna be, né? Você não está onde você quer want to be because of him por causa dele ou dela ou de qualquer um. or her or anybody. Agora, para mim, vem a melhor fala. Cowards do that and that ain't you. Cowards do that and that ain't you. Covardes fazem isso. Covardes apontam, é culpa dele, é culpa dela. And that ain't you. E não é você. Você não é assim. You're better than that. Você é melhor que isso. You're better than that. Mordeu, agora ele vai assoprar. I'm always going to love you no matter what. I'm always gonna love you no matter what. Eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça. No matter what happens. Não importa o que aconteça. You're my son, you're my blood. Você é o meu filho, você é do meu sangue. You're the best thing in my life. Você é a melhor coisa da minha vida. But until you start believing in yourself, But until you start believing in yourself, mas até que você comece
Acreditar em si mesmo. You ain't gonna have a life. You ain't gonna have a life. Você não vai ter uma vida. Don't forget to visit your mother. Don't forget to visit your mother, né? Não se esqueça de visitar sua mãe, tá? Então, pessoal, reparem aqui algumas expressões, né? Gonna, ain't, né? Que é como se fosse o verbo to be, assim, universal, isn't, aren't, tudo junto, tá? Agora eu tenho um exercício para vocês. Eu vou voltar esse trechinho aqui, tá? Vou ficar quietinho, que eu já expliquei tudo, e eu vou deixar ele, e eu quero que vocês tentem fazer a repetição. Eu vou fazer a imitação da boca, ok? E aí vocês tentem imitar também. Vocês podem falar, vocês estão assistindo aí, vocês podem ler, tá? Então só sem pausa agora, vamos assistir mais uma vez. Pronto? Vamos lá. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. Was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. Repara como ele fala you changed no passado. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. É isso aí, pessoal. O que acharam do quadro novo? Se tiver alguma sugestão de filme, analisar uma cena. Estou pensando aqui também em pegar alguma cena já com a legenda em português e ver se está ok, a gente analisa. Vamos fazer algumas variações, tá? Não vai ser sempre sobre analisar uma legenda em inglês ou explicar um pouquinho, tá? Às vezes a gente pode fazer essas diferencinhas aí de legendagem em português para o áudio em inglês, tá? Então, vou tentar postar 2 vídeos por semana, tá? Vou tentar. Então, vai ter a playlist aqui de música, que a gente vai continuar com ela, fazendo vídeos, né, de heavy metal, e vai ter também essa playlist nova aqui sobre filmes e estudar inglês através de filmes, beleza? Deixa o seu joinha se gostou, deixa a sugestão de filme, sugestão do quadro, ative a notificação se é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, galera, um abraço, see you next time. Valeu!